bem-vinda em mais um devocional, Palavra que Transforma. Hoje, terceira parte da nossa reflexão no livro de Ruth, para recomeçar. Nós precisamos voltar ao ponto onde nós deixamos para trás, seja no nosso pensamento, na nossa linha de pensamento, ou seja, realmente em alguma situação que deixamos para trás pelo desespero. Quando nós retornamos ao recomeço, quando aceitamos o perdão de alguém, quando decidimos perdoar alguém, quando olhamos para o nosso casamento e entendemos que o nosso casamento vai além do contrato, ele exige, ele envolve o amor e compromisso, aliança. Quando nós olhamos para o propósito que o Senhor tem para a nossa vida em determinada função da qual nós exercemos, seja na gestão do nosso lar, seja num cargo em uma empresa, o que o Senhor tem de propósito para você e que você desanimou e que você deixou para trás e agora você precisa retornar porque você entendeu que o recomeço é que te fará voltar aos propósitos do Senhor. Mas neste recomeço, quando você chega, tudo está diferente. Não é mais como era antes. As pessoas mudam, o ambiente muda, o seu coração está mais machucado e você precisa retomar. E nessa retomada, nesse cenário do qual você encontrou diferente, você precisa ter a sua percepção. Então, hoje nós vamos refletir na percepção do recomeço. O versículo 19 diz assim: Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: Não é esta Noemi? Versículo 20. Porém, ela lhes dizia: Não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E ela continua no versículo 21. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Noemi, um nome do qual o significado é doce, é agradável. Ela sai da sua cidade, vai para uma terra estrangeira, mas quando ela sai de lá, ela tinha tudo e um nome que significava doce. Quando ela retorna com o coração amargurado, com o coração cheio de tristeza, mas ela entende que o recomeço está ali na cidade da qual ela deixou. Ela já não quer mais viver a doçura do seu nome. Ela deseja viver a amargura do significado do nome Mara. Ela tem uma percepção de um recomeço triste, de um recomeço sem esperança, de um recomeço desesperador, porque ela não encontra mais a situação, a vida que ela tinha. Quando nós decidimos recomeçar, não encontraremos mais como antes. As diferenças, as mudanças, elas estarão ali. E aí a decisão sua, a percepção que você vai ter de um recomeço amargo ou de um recomeço cheio de esperança, como Ruth encontrou naquele lugar. Porque no capítulo 2, versículo 2 diz assim: E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Quando elas retornam para a cidade, está no início da cega das cevadas, da colheita, e Ruth vê nessa situação a esperança para um recomeço. Diferente de Noemi, que ao entrar na cidade, ver toda aquela situação, aquele ambiente era o ambiente da qual ela estava acostumada, mas ela era acostumada a um ambiente de doçura, um ambiente agradável e de esperança. Mas quando ela retorna, ela não consegue perceber em seu retorno a esperança, mas a amargura. Diferente de Ruth, que começa a perceber a esperança, porque elas chegam num momento de cega. E era costume da época, onde os segadores, onde aqueles que iriam colher a cevada,
Eles deixavam cair no meio do caminho para que estrangeiros e viúvas recolhessem e dessa forma teriam alimento. E Ruth, ela percebe nesta prática, nesse costume, a esperança. Quando você decide recomeçar com perdão, decide recomeçar, não mais discutir por assuntos que você está acostumada a discutir e percebe que você precisa parar. Quando você recomeça os seus relacionamentos com seus filhos, quando você entende os propósitos de Deus para o seu casamento, para o seu trabalho, para o seu ministério e decide recomeçar. Você precisa ver esperança, você precisa ter fé e coragem para este recomeço. Porque o abraço que você tanto imagina que vai ganhar depois de um perdão pode não acontecer no primeiro momento. Ele acontecerá depois, gradativamente. Noemi não encontrou ali a sua casa, o seu esposo e seus filhos. Ela encontrou a amargura. Mas Ruth encontrou nesta amargura a esperança para um recomeço. Tanto era uma esperança para um recomeço que o Senhor a levou a um campo onde o dono deste campo era Boaz, que era da geração de Elimeleque. Ou seja, neste campo, um homem bom cujo significado do seu nome, a força está nele. Ele como um homem poderoso e valente, um homem temente a Deus, segundo o relato do texto nos versículos, é um homem que percebe quem era Ruth. Um homem que entende que o recomeço dessas duas mulheres tinha o propósito em seus campos. E este homem, ao perceber Ruth, ele pede que seus segadores deixem cair cada vez mais as cevadas no campo para que ela recolha. Ele conversa com Ruth para que ela não vá para outros campos, porque ainda viviam em época de anarquia, ainda viviam em épocas de violência. E ele pede para que Ruth fique em seu campo. E ali, a percepção de Ruth é uma percepção de esperança, é uma percepção de um recomeço, fundamentado no propósito de Deus para a vida dessas duas mulheres. Se nessas reflexões você decidiu recomeçar, tenha uma percepção de recomeço, de esperança, mesmo que você encontre tudo diferente, encontre diferente daquilo do qual você imaginava, diferente daquilo do qual você deixou. Você tinha uma vida tranquila, você tinha uma vida de paz, mas no meio do caminho as situações a desmotivaram porque você estava presa no compromisso e não no amor do propósito de Deus para a sua situação. E você desvia o caminho. Quando você decide recomeçar, tem uma percepção de esperança, tem uma percepção provedora da parte de Deus para a sua vida, para o seu recomeço. Talvez no início você não será dona das suas terras como Noemi era quando saiu. Talvez no início você recolherá os trigos, as cevadas caídas no chão. Mas é neste recomeço que o Senhor te colocará em terras boas. Porque todo recomeço é preciso também aprendizado e processo. Por isso, não entenda que este recomeço é um recomeço de amargura, mas um recomeço de esperança, e tenha fé de que o propósito que o Senhor tem para a sua vida será cumprido. Tenha paciência, porque um recomeço é reconstruir aquilo que porventura foi destruído pela desmotivação, pelo medo, pela ira, pela raiva, pelo descontentamento, por decepções, e toda reconstrução exige paciência, exige reflexão, exige fé. Fique com essa palavra e amanhã continuaremos mais uma reflexão no livro de Ruth.
Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.